students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula. Lembre de pegar seu material, pegar o seu caderno, porque pode ter alguma informação importante que você precise anotar aí no seu caderno, para que depois você possa responder as atividades. Então é importante você ter aí seu material organizado para fazer esses registros. Vamos lá então? O objetivo da aula de hoje é empregar de modo inteligível os verbos should, must, have to, may e might para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Então, são esses verbos que nós vamos estudar. E aí eu tenho duas perguntinhas para vocês. O que são modal verbs? Você saberia responder? Já ouviu falar? Que sentido cada um deles expressa? Você consegue identificar o sentido deles? É isso que nós vamos ver durante essa aula. Começando lá com a definição do modal verbs. Os modal verbs, em inglês, acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Aprender o uso dos modal verbs significa prestar atenção no sentido que lhes são atribuídos. Eles podem exprimir as ideias de algo possível ou necessário, algo permitido ou proibido, pode expressar uma habilidade ou uma capacidade, o que você sabe fazer, o que você consegue fazer, pode ser também para você dar um conselho ou fazer uma sugestão sobre determinado assunto. Veja só então, modal verbs é um verbo que ele vai sempre estar acompanhado do verbo principal. Ele está ali com a função de complementar, de mudar ou de intensificar o verbo principal que está ali. E ele pode ter vários sentidos. É importante sempre você estar atento no significado que ele pode expressar em cada frase, dependendo do contexto em que ele está. Trouxe um exemplo para vocês do must. O must é um modal verb. E daí tem aqui uma homepage, que é a página inicial de um site, e nessa homepage ele tem o título ali, ó, 16 must have small business homepage elements. Ele vai trazer nesse site os 16 elementos que uma homepage de um pequeno negócio deve ter. Então são 16 itens, 16 elementos ali que a página inicial de um site de pequenos negócios, vamos dizer assim, precisa ter. O must, então, é um modal verb que nesse exemplo expressa necessidade. São os 16 elementos que essa homepage precisa ter. Então, é uma necessidade. Might, ele pode expressar possibilidade, algo que é possível de acontecer. O may, ele pode expressar pedido, quando eu quero fazer um pedido, quando eu quero pedir uma permissão, ou então quando eu quero falar também de possibilidade. O must, ele pode expressar obrigação, algo que eu sou obrigada a fazer, uma necessidade, algo que eu tenho muito que fazer, preciso fazer, ou então conselho ou probabilidade. Vamos para um exemplo aqui. Nós temos a imagem do menininho ali, né, com um teste na mão e a frase You must do your homework. O must nessa frase expressa o quê? Você acha que é obrigação ou é probabilidade? Vou dar um tempinho aí, você vai registrar a resposta no caderno e em seguida eu venho para a gente corrigir.
Let's check the answer. O must, então, nessa frase é uma obrigação, né? Ó, e você precisa fazer a lição de casa. Então, é uma obrigação, é esse sentido que ele está expressando ali nessa frase. Nós vamos ler agora um texto. Acompanhe comigo a leitura. Since you are growing, you may find that you are more hungry or are hungry more often. Veja, como você está crescendo, o texto diz, você pode descobrir que você está mais faminto. Ou então, que você está com fome com mais frequência. This is perfectly normal, as long as you need to extra calories to grow. Isso é perfeitamente normal, o texto diz, né? Porque como você está crescendo, você precisa de calorias extras para que você possa crescer. Então, isso é algo normal de acontecer com os adolescentes, sentir mais fome, sentir mais vontade de comer, né? Com mais frequência. Overeating and not exercising can lead to unhealthy weight and body conditions. Remember to eat a balanced, varied diet. Então ele fala assim, ó, comer de forma exagerada ou não praticar exercícios pode fazer com que você tenha a condição do seu corpo e o seu peso de uma forma não saudável. Se você exagerar na comida ou não praticar um exercício físico. Por isso que é muito importante a prática da atividade física. Lembre-se de comer uma refeição sempre variada e balanceada. E a última frase diz assim, ó, following a health diet is something you must do for your entry life. Veja ali, a gente tem um must, ó. Ele está dizendo assim, ó, seguindo uma dieta saudável é tudo o que você deve fazer pela sua vida inteira. É algo que você tem que fazer pela sua vida inteira. Você precisa comer de uma forma saudável. Must, então, ali indica obligation, obrigação. E vocês viram que a gente também tem um may lá no comecinho do texto? Vocês verificaram que o may ali expressa possibilidade? Veja só, ó, como você está crescendo, você pode descobrir. Veja, é uma possibilidade. Você pode descobrir que você está precisando comer mais, que você sente mais vontade de comer. Então, nesse texto, a gente tem dois modal verbs. O may indicando possibilidade e no finalzinho nós temos o must indicando uma obrigação. More modal verbs. Vamos ver mais alguns modal verbs. Nós temos o should indica conselho ou então possibilidade. Veja o exemplo que should é usado como possibilidade. He should be bringing Jennifer with him. Ele deve estar trazendo a Jennifer com ele. Então, veja, é uma possibilidade, não é uma certeza. E como conselho, it's late, you should go home. Está tarde, você deveria ir para casa. Então, nesse caso aqui, o should está expressando um conselho. O must, ele é mais formal do que o should e ele pode expressar obrigação, dedução ou suposição. Vamos ver um exemplo em que o must foi usado para indicar uma obrigação. Tourists must stay here. Os turistas precisam ficar aqui. Então, ó, é uma obrigação, os turistas precisam ficar ali, é uma necessidade, uma obrigação. The lights are off, they must be sleeping. Agora, como uma suposição. A suposição, sempre tenho que ter um elemento antes, né? Que é ali, ó, as luzes estão apagadas. They must be sleeping, eles devem estar dormindo. Então, analisando o fato de que as luzes estão apagadas, eu deduzi que eles estão dormindo. Então, nesse caso, o must ali indica uma suposição. She must be at the beauty salon. Agora é uma dedução, né? Ó, eu imagino, né? Ela deve estar num salão de beleza. É algo que eu estou deduzindo, eu estou achando que ela está fazendo isso. Vejam que aqui o must foi usado de 3 maneiras diferentes, expressando 3 sentidos diferentes. Agora nós vamos ver um modal verb numa letra de música, numa lyric.
Should I stay or should I go? É o título da música e quem canta é o The Clash, uma banda, né? E a música diz assim: Darling, you are got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I will be here until the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Veja, a gente tem aqui o should presente na música e eu quero que você responda a questão número 2. In this lyric, should express. Na letra da música, qual é o sentido do should? É um conselho ou uma possibilidade? Vou dar um tempinho aí para que você possa responder. Conferindo a resposta. A letra da música diz assim, ó, devo ficar ou devo ir? Né? E aí ele começa, querida, você precisa me dizer, eu devo ficar ou devo ir? Se você disser que é minha, eu estarei aqui até o fim dos tempos, estarei aqui para sempre, né? Até o fim dos tempos. Então, você precisa me dizer, eu devo ficar ou devo ir? Então, nesse caso, o should ali é um conselho, né? E não uma possibilidade. Ela está pedindo um conselho. E aí, eu devo ficar ou eu devo ir? Né? Ele está pedindo um conselho para ela. Eu fico ou eu vou? Então, o should expressa ali um conselho. Agora, nós temos aqui um cartaz sobre o coronavírus, incentivando as pessoas a se cuidarem, né? E ele diz assim, ó, If you leave home, wear a mask. What the correct modal verb to complete the test? Qual é o modal verb correto para a gente completar essa frase ali? O que vocês acham? Se encaixa melhor ali o should ou se encaixa melhor ali o must, né? If you must or should leave home, wear a mask. Vou dar um tempinho novamente para que você responda no seu caderno.
Responderam? Vamos conferir então. O verbo mais indicado para a gente usar ali seria o must, porque a gente está falando de uma obrigação, ó. Ficaria então, if you must leave home. Se você precisa sair de casa, se você tem a necessidade de sair de casa, wear a mask. Usa a máscara, né? E essa é uma campanha que foi feita em Illinois, e daí ele está dizendo ali, né, que todas as pessoas de Illinois deveriam usar a máscara para cobrir o rosto quando elas precisarem sair das suas casas, né? E para trabalhar ou para fazer as coisas essenciais, as suas atividades essenciais. Então, com certeza ali nós vamos usar o must. Number 4. You, qual que a gente completa nessa frase? Should ou must? Fasten your seat belt. Fasten your seat belt é colocar o cinto de segurança. Otherwise, you will be fined. Ou então você pode ser punido, né? Pode ser multado, por exemplo. O que você acha que completa essa frase? Letter A ou letter B? Number 5. She has a weight problem. Ela tem um problema de saúde, né? De peso. She stop eating fast food. Qual completa melhor ali? O should ou o must? Vou dar um tempinho novamente para que você pense na resposta, responda no seu caderno para que a gente possa conferir. Vamos conferir então a resposta? Veja, na 4 você usa o must, né? Você deve usar o cinto de segurança ou então você pode ser punido por isso. Então, o que se encaixa melhor ali é o must, porque não é um conselho, e sim uma obrigação.
No número 5, a gente vai usar o should. Por quê? Porque aqui agora é um conselho, ó. Ela tem um problema com peso. Então, ela deve parar de comer fast food. Ela deve parar de comer comidas, né, industrializadas, comidas prontas. Tem que ser mais saudável. Então, aqui é um conselho. A gente usa, então, o should para aconselhar. What did we study today? Vamos ver o que nós estudamos hoje? Nós fizemos o uso dos verbos modais e seus sentidos. Nós estudamos que may e might, eles podem significar possibilidade e probabilidade. E nós vimos também que o should a gente usa para dar conselho ou para falar de alguma sugestão. O must a gente usa para obrigação ou quando eu vou fazer uma dedução, eu suponho alguma coisa, eu posso usar o must. Vejam, então esses verbos são importantíssimos na língua inglesa e é importante você conhecê-los e saber quais sentidos ele pode expressar. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas na aula de hoje para a produção desse material. Fiquem bem, fiquem em casa, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Bye, bye, students!